Olá, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Depois do escândalo da amamentação, Sofia virou tudo o que jurara nunca ser, o centro de um furacão moral. O que ela fez foi por necessidade. O que sentiu já era outra coisa. Agora, com Beatriz fora e os vizinhos à caça de um novo escândalo, resta uma pergunta no ar. E se o verdadeiro pecado não estiver nos atos, mas nos sentimentos que não podem ser apagados? Quer ouvir o desfecho dessa história incrível? Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Dessa forma, você não perde nenhum conteúdo. Tá preparado? Então vamos lá. A nova ordem na casa deste, que Beatriz se foi. A casa parecia maior, mais silenciosa e de alguma forma mais cheia. Sofia já não circulava com os passos cautelosos de antes. Agora ela era mais que a faxineira. Era a voz que cantava para a bebê dormir. Era o cheiro do leite quente nas madrugadas. Era quem sabia onde estavam os documentos do patrão. A patroa se foi, mas a rotina não parou, apenas se rearranjou. Com ela no centro, Eduardo se manteve frio, discreto, como se nada tivesse mudado, mas o olhar era outro. Já não era o chefe indiferente, observava Sofia com atenção anestesiada, como se buscasse entender um enigma dentro daquela mulher de gestos simples e olhos gastos. À mesa do café, ele não falava, apenas via. E o que via era algo perigoso. Conforto, a bebê sorria mais. Dorme a Meller comia no peito de Sofia, como se nunca tivesse conhecido outro colo. A vizinhança, claro, cochichava. Uma viúva do quinto andar chegou a perguntar se a faxineira virou esposa ou mãe substituta. Sofia fingia não ouvir, mas dentro dela cada palavra maldita se misturava ao leite, ao cansaço e à culpa. A nova ordem da casa não era oficial, nem assinada em cartório, mas era mais forte que qualquer contrato. O leite e a rotina. Sofia agora dormia no quarto principal, o mesmo onde Beatriz desfilava sua vaidade entre cremes e espelhos. A cama, antes dividida entre o casal de fachada, agora pertencia a duas, Sofia e a bebê. O quarto cheirava a leite materno, talco e silêncio. Sofia dormia pouco, mas dormia em paz, como se, pela primeira vez, tivesse um teto que não exigia invisibilidade. Eduardo passava mais tempo em casa, inventava reuniões por Zoom, esquecia compromissos. Toda desculpa era boa para não sair. No começo era só pela filha, depois passou a ser pelo ambiente, pela paz, pela imagem de Sofia, deitada com a menina ao peito, respirando juntas como se fossem uma única criatura. Era estranho, quase errado, e por isso mesmo, fascinante. Os olhares mudaram de tom. Sofia percebia e fingia não perceber. Havia algo incômodo na forma como Eduardo a olhava. Não era respeito de patrão. Era homem, desejo contido, preso entre o agradecimento e a tentação. Ela evitava o contato visual, mas bastava um descuido e os olhos se cruzavam. E, nesse breve instante, nada precisava ser dito. O leite não era mais apenas alimento, era símbolo, era ligação e era o início de algo que não deveria existir, mas existia, ardendo em silêncio. O retorno de Beatriz. Ela voltou como quem invade, não como Kramer. Beatriz entrou sem tocar a campainha, empurrando a porta com a chave que ainda tinha e que Eduardo nunca se lembrou de trocar. Seu salto ecoou pela casa como um trovão. No sofá da sala, Sofia embalava a bebê como se fosse sua. O grito foi instantâneo. Tira a mão da minha filha, sua aproveitadora. Beatriz avançou como uma leoa ferida, arrancando a bebê dos braços de Sofia com brutalidade. A criança chorou. Sofia, em pânico, tentou explicar, mas foi atropelada por insultos, ameaças e uma fúria que vinha de muito além do ciúme. Era o orgulho ferido, a humilhação pública, o escândalo iminente. Eu vou chamar a polícia. Isso é sequestro, é loucura. E ela gritava para os vizinhos ouvirem, porque sabia que a dor só existe quando tem plateia. Eduardo chegou segundos depois, surpreso, mas não surpreso o suficiente. Beatriz se virou para ele com os olhos em chamas. Você colocou essa mulher no meu lugar. Ela dorme na minha cama, dá leite para minha filha. Isso é o quê? Doméstica. Sofia tremia. Não havia onde se esconder, nem como desmentir. E olhei. No meio da sala, nasceu o primeiro ato oficial de guerra. A chantagem. Beatriz voltou no dia seguinte, desta vez sem gritar. Entrou como advogada da própria honra, voz baixa, olhos frios, tom calculado. Sentou-se à mesa da sala com um papel na mão e uma proposta na outra. Quero uma pensão generosa, um carro no meu nome
e silêncio total. Sofia ouvia da cozinha, petrificada, com a bebê no colo e o coração em desordem. Eduardo recusou sem pestanejar. Você quer vender o silêncio que destruiu? Beatriz sorriu com veneno. Então prepare-se para o escândalo. E começou a listar contatos. Prima fofoqueira, jornalista de coluna social, grupo de mães do prédio. Imagina a manchete. Pai entrega a filha para faxineira. Ex-esposa expulsa. Era chantagem pura e eficaz. A reputação dele era a moeda. A sede de vingança, o motor. Sofia chorava escondida no quartinho. Não sabia se era culpa, medo ou vergonha. Só sabia que aquela casa agora era uma arena e ela o alvo de todos os dardos. O peito que nutria virou símbolo de traição. E o silêncio de Eduardo, por mais protetor que parecesse, era também uma prisão. A criança dormia no colo, inocente, mas Sofia sabia, não há inocência suficiente que sobreviva a uma guerra de adultos. O beijo proibidou a madrugada, caiu abafada. Sem vento, sem perdão. A bebê chorava há quase 1 hora, inconsolável, recusando até o peito. Sofia, exausta, a carregava no colo como quem carrega o mundo. Eduardo apareceu na sala e sente-se ao lado dela no sofá, sem dizer nada. Só o som do choro preenchia o ambiente. Quando a menina finalmente adormeceu, desfeita de tanto soluçar, Sofia recostou a cabeça no encosto e fechou os olhos por 1 segundo. Eduardo esticou a mão devagar, tocando a dela com a ponta dos dedos. Um gesto tímido, quase involuntário. Ela abriu os olhos devagar, surpresa, mas não afastou. Ele apertou mais, e pela primeira vez não era gratidão, não era obrigação, era desejo puro, cru, humano. O tipo de desejo que nasce onde não devia, mas insiste em crescer. O beijo veio como um erro inevitável, sem pressa, sem desculpa. Sofia hesitou, mas cedeu, e quando os lábios se encontraram, tudo o que era proibido virou impulso. O beijo não foi bonito, foi tenso, desconcertado, cheio de culpa, mas foi real. Quando se afastaram, ninguém disse nada. O silêncio foi o pacto. A bebê dormia, e ali no meio da sala, 2 adultos já condenados davam o primeiro passo, rumo ao abismo. O vidente da rua de cima, Sofia, mulher, 38 anos, pele parda, cabelos presos, seios grandes, corpo bonito e sexy. Roupa simples de rua, sandálias gastas. Saiu cedo antes que Eduardo, homem, 42 anos, pele clara, cabelos castanhos escuros, penteados com gel, acordasse. Carregava no peito o peso do beijo da noite anterior e a sensação de ter cruzado uma linha invisível. Subiu a rua íngreme até a casa de um vidente conhecido no bairro, uma figura excêntrica, temida por uns, respeitada por outros. Ela precisava de respostas, ou ao menos de uma advertência. O homem a recebeu com olhos sem idade e voz grave. Sofia não contou nada, só entregou o nome da filha de Eduardo, o dela e o do patrão. O vidente não sorriu. Tirou as cartas como quem tira véus. Vejo fogo, tragédia, gritos abafados por paredes brancas. Sofia gelou. Ele continuou. A criança é inocente, mas a casa está suja. E não falo de poeira. Falo de desejos escondidos, de culpas, que dormem em lençóis caros. Cada palavra batia como sentença, e ela mal respirava. Saiu de lá trêmula, segurando a própria bolsa como se fosse escudo. Voltou para casa com a cabeça em turbilhão. Cada passo no corredor parecia ecoar dentro. A bebê dormia tranquila no berço improvisado. Eduardo, ainda deitado, a chamou com voz sonolenta. Aonde foi tão cedo? Sofia não respondeu. Apenas olhou para ele e viu o presságio nos olhos dele. O inferno talvez já tivesse começado. Escândalo foi numa quarta-feira qualquer que a bomba explodiu. Sofia lavava o banheiro quando viu o celular vibrar sem parar. No visor, dezenas de mensagens piscavam como sinais de incêndio. Uma delas trazia um vídeo, ela sentada com a bebê mamando no peito. Imagem íntima, vazada, sem consentimento, agora exposta como espetáculo. A legenda dizia: "Olha quem cuida da filha do patrão." O escândalo se espalhou como vírus. Grupos de WhatsApp fervia, com indignação ensaiada e deboche disfarçado de preocupação. Vizinhas que mal sabiam o nome da bebê agora exigiam explicações. A portaria virou ponto de fofoca e o prédio uma praça pública. À noite, batidas na porta, 3 mulheres, rostos tensos, olhos famintos por drama. É verdade, a faxineira virou mãe. Sofia, com a criança no colo,
sentiu o mundo afundar de vez. O silêncio de Eduardo era uma tentativa falha de contenção, como apagar incêndio com toalha molhada. A imagem do leite no peito virou pecado social. O que antes era cuidado, agora era escândalo. E naquele apartamento antes, frio, agora fervia a vergonha. O julgamento social, a casa antes silenciosa, virou um campo de guerra invisível. Sofia mal conseguia sair para comprar pão, sem ouvir um sussurrado atrás. Ladra de família, diziam. Usurpadora de berço. O que começou como cochicho virou coro. Algumas vizinhas cruzavam os braços na portaria como juízas da moral, prontas para fuzilar com o olhar. O elevador se tornara um confessionário invertido. Tudo sabia, todos julgavam. Ninguém esquecia. Eduardo sentiu o baque onde mais doía. Na reputação, perdeu 3 contratos na mesma semana. Clientes cortaram contato sem explicação. Um amigo antigo o chamou de corajoso e depois sumiu. Ele tentou ignorar, fingir superioridade, mas à noite, deitado no sofá, enquanto Sofia embalava a filha no colo, sabia que estava sendo condenado junto com ela, não por crime, mas por desafio à ordem estabelecida. A bebê, agora mais crescida, rejeitava o berço. Só dormia nos braços de Sofia, sentindo o peito que acalmava desde sempre, mas nem o afeto mais puro escapava do julgamento. Aquele lar improvisado de afeto virou cela, janelas firradas, vozes baixas, passos leves, tudo para não alimentar. Ainda mais, o tribunal da rua. Sofia, antes invisível, agora era vista demais. E tudo que ela fazia era motivo para apedrejamento moral. A decisão final era madrugada quando Eduardo falou, sem olhar nos olhos, apenas soltou. Vamos embora. Eu pego tudo que tenho. Você pega ela e a gente some. Sofia escutou como quem ouve. Um absurdo lógico. Mas então entendeu que o amor que sentia por aquela criança era maior do que sua vontade de permanecer ali e lutar por sua dignidade. Juntou suas coisas e as da bebê e decidiu recomeçar a vida em outro lugar, onde o amor de um pai por uma filha e o dela por aquela criança seria a coisa mais importante de suas vidas, e não o status social. E por hoje ficamos por aqui. Diga aí nos comentários o que você achou dessa história e não se esqueça de seguir o canal e ativar o sininho. Fazendo isso, você nos ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Obrigado pela presença e até a próxima.